Olá! Realizar e produzir um documentário é a arte de traduzir histórias para uma nova narrativa audiovisual. São tantas as histórias que podem ser contadas, tem um mundo inteiro para retratar. E é um processo que exige pesquisa profunda, roteiros flexíveis e sensibilidade para lidar com os personagens que são pessoas reais. E é essa verdadeira arte que a gente aborda no programa de hoje. E também os preparativos para a 29ª edição da Parada Livre, um evento que é patrimônio cultural imaterial de Porto Alegre, e ainda as estreias nos cinemas nessa semana. Fica com a gente, o Revista começa agora! Do cinema às plataformas de streaming, os documentários conquistaram espaço, audiência e relevância. Um gênero que nasceu com a proposta de registrar a realidade, mas que evoluiu para diferentes formas de contar histórias, provocar reflexões e até influenciar debates sociais. A partir de agora, a gente te mostra um pouquinho sobre a trajetória e a força dos documentários no Brasil e no mundo. O documentário nasceu praticamente junto com o cinema. No final do século XIX, as primeiras filmagens mostravam cenas simples do cotidiano. Trabalhadores deixando fábricas, trens chegando às estações, pessoas circulando pelas ruas. Mas foi ao longo do século XX que o gênero ganhou forma e identidade própria, transformando o registro da realidade em uma linguagem artística e narrativa. Ao contrário da ficção, o documentário parte de fatos, personagens e situações reais. Mas isso não significa ausência de narrativa. A escolha dos personagens, dos enquadramentos, da trilha sonora e da montagem ajuda a construir diferentes olhares sobre o mesmo tema. Mais do que registrar acontecimentos, documentaristas procuram interpretar e contextualizar a realidade. Entre os nomes mais influentes da história do documentário estão o escocês britânico John Grierson, considerado um dos pais do gênero, o francês Jean Rouch e o norte-americano Michael Moore, conhecido por obras de forte impacto político e social. I'd spotted an ad in the local Michigan paper that said if you opened an account at North Country Bank, the bank would give you a gun. You do a CD and we'll hand you a gun. Nas últimas décadas, documentários sobre guerras, meio ambiente, direitos humanos e comportamento ajudaram a ampliar o alcance do gênero para públicos cada vez maiores. Wow. Sweet. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? No Brasil, o documentário também construiu uma trajetória marcante. Entre os principais nomes estão Eduardo Coutinho, que é referência mundial pela forma de conduzir entrevistas e construir narrativas a partir da fala dos personagens. João Moreira Salles, conhecido por obras de observação e reflexão social, e Vladimir Carvalho, importante cronista audiovisual da história brasileira. É um dos melhores fortificantes ser a marmelada. Para qualquer doente, pode comer a marmelada. Hoje, praticamente qualquer assunto pode se transformar em documentário. Histórias pessoais, investigações jornalísticas, música, esporte, natureza, crimes reais, política, ciência e memória histórica estão entre os temas mais recorrentes. A linguagem também se diversificou. Entrevistas, imagens de arquivo, observação direta, reconstituições, animações e até experiências interativas convivem nas produções contemporâneas. Se antes os documentários circulavam principalmente em festivais e canais especializados, hoje encontram audiência global nas plataformas digitais. O streaming ampliou o acesso do público e impulsionou o interesse por histórias reais, transformando os filmes do gênero em fenômenos de audiência e discussão pública. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Democracia não é anarquia.
Mais do que apresentar fatos, os documentários convidam o público a refletir. E em uma época marcada pelo excesso de informação, talvez seja justamente essa capacidade de aprofundar temas complexos que explique a permanência e a força desse gênero audiovisual. E para falar um pouquinho mais sobre produção de documentários, nós estamos recebendo aqui a Tatiana Sager, que dirigiu, entre outros, Central, o Poder das Facções no maior presídio do Brasil, um dos 3 documentários mais vistos no país, segundo o Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual da Ancine, e também a editora e diretora Lizzie Killing, que é premiada no Festival de Cinema de Gramado com o documentário Vida como Rizoma. Sejam bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Tatiana, como é que a gente define o gênero? É possível definir o gênero documental? Eu acho que definir o gênero documental é um pouco difícil, porque ele pode... tu conta histórias, né? Histórias de pessoas... da vida real de pessoas. Eu estava comentando há pouco e debati nessa última segunda-feira, quando a gente exibiu um dos meus documentários no Dia do Jornalista, Olha para Elas, sobre essa questão da ética ou não de modificar situações ou de estar fazendo um documentário e manipular um pouco a situação. Eu tenho dito, e nesse momento comentei muito com o Tiziano Osório, que é um crítico de cinema, e que me perguntou com relação a isso. E eu acho que como no jornalismo, no momento que passa por um olhar, ele já é um ponto de vista. Então, já não é a realidade absoluta, entende? Assim como no jornalismo, no momento que passa não por tem um olhar imparcialidade da fotografia, ou já passou por uma outra situação. E daí tem níveis, né, disso, de manipulação ou de não... Pensando no próprio Coutinho, né, que quando começa a entrevistar alguém, ele já sabe, normalmente já sabia as histórias e o que essas pessoas, através de uma pesquisa de alguém, e então ele já estava preparado até para deixar a pessoa meio que sem saída, né, em algumas respostas, e não tendo feito antes e por ele mesmo, né, a pergunta ou ter dado tempo das pessoas modificar. Então é isso, o documentário eu acho que está muito próximo do jornalismo. Eu sou jornalista e até muito pouco tempo eu fazia documentário quase como uma grande reportagem. E atualmente eu estou me modificando em função do próprio cinema, né? E transformando um pouco isso em documentários observacionais, mas que ele fica muito mais próximo da ficção, mas é documentário também, né? Então tu pode manipular determinadas situações, porque nem sempre tu tá ali, tu quer reproduzir alguma coisa dos próprios personagens, né? Mas eu é até isso. estava te ouvindo, Tati, estava pensando, Lizzie, tu vens do audiovisual, né? Tu não tem essa vivência do jornalismo. E tu tens uma experiência também de trabalhar com documentário e com ficção. Em que momentos essas duas linguagens se perpassam e aonde elas se distanciam? Eu acho que cada vez mais essas barreiras, elas, no meu ponto de vista, elas estão se entrelaçando, assim, tanto que a gente tem muitos documentários que se utilizam da linguagem da ficção para, às vezes, recriar algumas cenas, algumas situações, assim como, inclusive, se utilizam até de animações para poder
narrar alguma situação. Assim como já vi filmes de ficção que imitam a linguagem documental e que essa é a proposta, né? Simular um documentário. Então, mas eu acho que essas fronteiras elas estão borradas e cada vez mais a gente está podendo, e eu não vejo isso necessariamente como uma coisa ruim. Acho que a gente poder utilizar a linguagem a favor de contar uma história, né? Eu acho que principal quando a gente pensa em documentário ou em cinema é contar uma história, né? Então, a gente utilizar quais são as ferramentas que a gente tem que podem nos auxiliar para contar essa história da melhor forma possível, assim. E aí, complementando até uma coisa que tu disse, acho que o documentário ele não conta só histórias de pessoas, porque existem documentários sobre o tempo, documentários sobre o próprio Koyanis Katz, é um documentário que né? Então a gente tem, eu acho que o documentário talvez, se tentar, ele tem esse compromisso com uma realidade maior, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente bota uma câmera, seja no jornalismo, seja no cinema, a gente também já está colocando um ponto de vista. Então, porque até um tempo atrás se dizia, né, a matéria jornalística ela se diferencia porque ela tem um compromisso com o fato, com a verdade, e o cinema, o documentário, ele tem um compromisso, ele é desde o início a visão do diretor ou da diretora. Então, mas hoje em dia eu acho que na matéria também, a partir do momento que bota uma câmera, tu está colocando um ponto de vista, né? Então, sim, acho que as linguagens estão realmente se... Né? E tem uma coisa também de evolução, né, da linguagem, né, que também tecnologias nos permitem, né? A gente sabe que, por exemplo, tem alguns documentários que se utilizam de gamificação, né, alguma coisa mais interativa. Isso torna o gênero um pouco mais atraente para o público que não é acostumado a consumir documentários. Eu não sei se... pode ser. Eu acho que existem momentos, né, que as coisas acabam se transformando. A própria arte, eu acho que isso está muito relacionado hoje de poder fazer qualquer tipo de coisa em qualquer espaço, vem do pós-modernismo, né, que a gente vive. Então, pop art e tudo, onde tu pode misturar coisas, onde tu pode fazer a tua arte, entende? Então, como falaste, a questão do documentário, eu tinha, há um tempo atrás, eu sou jornalista, então vim do jornalismo e isso me deu, me travava muito há um tempo atrás. Inclusive, na época que fiz Central, depois Olha Pra Elas, que também é um documentário sobre encarceramento feminino, a série Retratos do Cárcere, que estava passando agora. Tá na nossa grade, inclusive. Né? Acho que a gente tem imagens do Central para rodar um pouquinho, Tati. Deixa só. É isso mesmo, pessoal? A gente consegue rodar as imagens? Maravilha. Olha só que legal. Te travava em que sentido? De pensar que a gente só poderia colocar, ou de que teria que colocar pontos de vistas como no jornalismo. Tu tem que colocar, se tu colocou um ponto de vista sobre a esquerda, tu tem que colocar um contraponto. E foi aí que a gente decidiu que eu aprendi, eu acho que no próprio Retratos do Cárcere, no primeiro episódio, que eu sou absolutamente contra o encarceramento em massa. E por que eu vou colocar um ponto de vista para mim, de um idiota de direita, entende? Que acha que tem que encarcerar, e sendo que ele não tinha nem... Ou eu coloco ele idiotizando mesmo, e que eu acho que também não precisa, ou eu coloco e tento mostrar para as pessoas o ponto de vista que eu tenho. Te apropriado da tua linguagem. Exatamente. E essa liberdade eu acho que o documentarista tem, que ele pode colocar muito o seu ponto de vista e fazer um documentário, não tem a mesma
obrigação que no jornalismo Sim. tu tem de colocar os dois pontos de vista. Sim. E que a gente também sabe que nem sempre se faz isso, dependendo Sim, do ponto de vista temos da outras direção coisas, do veículo. Temos né? outros fatores. A tua experiência é um pouquinho diferente, não? Sim, mas eu não sei se, só retomando uma coisa que eu queria responder da tua pergunta a respeito da mescla de linguagem, de ampliar ou não o público, né? Eu fiquei pensando que eu acho que isso é uma forma de realmente talvez ampliar o alcance do documentário, né? Porque a partir do momento que a gente traz uma animação, a gente traz uma gamificação, a gente também talvez consiga atingir um público maior, não sei, porque daí trabalha essas outras linguagens e Sim, porque a gente... Não sei se ainda... Essa é outra pergunta que eu tenho. Eu não sei se ainda é assim, mas existia uma época, um certo... As pessoas achavam que o documentário era um gênero mais sério, mais denso, talvez, que não seria entretenimento, né? E aí isso pode afastar público. Essas linguagens ajudam a mudar, a gente está mudando isso. Como é que vocês veem o mercado de documentários atualmente? Vou começar contigo, Lícia. Eu acho que, em função das plataformas digitais, realmente o documentário ele ficou muito mais acessível e tem uma diversidade de documentários muito grande. A gente tem documentários musicais, a gente tem documentários sobre temas dos mais variados, dos mais diferentes formatos. E eu acho que as plataformas ajudaram muito essa aproximação com o público, assim, que talvez fosse um público que não fosse ao cinema ver, escolhesse um documentário, mas ao ver o documentário ali na sua listagem, já se interessa um pouco mais. E eu acho que a diversidade de assuntos também, hoje em dia, tu tem até a gente estava falando aqui dos true crimes, então a gente tem muitas possibilidades, né? E eu acho que isso acaba assim chegando de uma outra forma no público a partir das plataformas de streaming. A gente está vivendo assim um momento de uma época de ouro para os documentários? Eu acho que sim, eu acho que como a gente está comentando, tem N possibilidades de fazer. Eu estou agora dirigindo uma série documental que vai para o YouTube. Ah, que legal. É de 10 episódios, de 10 minutos, sobre terreiros e quilombos no Rio Grande do Sul. É junto com o Brasil de Fato. E fui chamada até por eles para dirigir essa série. E ela é uma coisa completamente diferente, uma questão muito séria, muito importante, né, no Rio Grande do Sul, de ser contada. Sim. Poucas vezes foi contada essa história através de documentários, e tá fazendo uma série para internet, é uma websérie, né? É uma coisa que para mim está sendo muito diferente, porque eu nunca tinha feito uma coisa que tem que ser rápida, é outra linguagem. Então, quem está me ajudando muito é o nosso editor, que já trabalhou bastante com TV e com teasers, porque ela tem que ser uma linguagem muito mais rápida, muito mais envolvente, né? Sim. E vai ser uma bela experiência. Eu acho que em julho a gente já está colocando, estreando essa websérie, e eu quero ver como é que vai ser esse processo. Né? Exatamente. Maravilhoso. Bom, como a gente falou na reportagem, né, o documentário, ele é um gênero que nasceu praticamente com o cinema. E hoje, nos nossos pôsteres, a gente trouxe 4 títulos que comprovam que a gente tem documentários desde que o cinema é cinema. O primeiro deles é Um Homem com uma Câmera, de 1929. Parte documentário, parte cinema, este filme acompanha uma cidade na União Soviética na década de 20, do dia até a noite, com direção de Dziga Vertov. Uma variedade de filmagens inovadoras e complexas retrata cenas do cotidiano na Rússia, celebrando a modernidade da cidade.
Cabra Marcado para Morrer, de 1984. Um líder camponês, João Pedro Teixeira, é assassinado por ordem de latifundiários do Nordeste. As filmagens da vida dele, interpretada pelos próprios camponeses, foram interrompidas durante o golpe militar de 64. 17 anos depois, o diretor retoma o projeto e procura a viúva Elizabeth Teixeira e os 10 filhos espalhados pela onda de repressão que seguiu ao episódio do assassinato. O tema principal do filme passa a ser a trajetória de cada um dos personagens, que por meio de lembranças e imagens do passado, evocam o drama de uma família de camponeses durante os longos anos do regime militar. Shoah, de 1985. O documentário dirigido pelo cineasta francês Claude Lanzmann é um registro monumental e sem imagens de arquivo sobre o Holocausto. Com mais de 9 horas de duração, a obra é construída através de entrevistas com sobreviventes, testemunhas oculares e ex-oficiais nazistas nos próprios locais de extermínio. E Ônibus 174, de 2002, uma investigação cuidadosa baseada em imagens de arquivo, entrevistas e documentos oficiais sobre o sequestro de um ônibus em plena zona sul do Rio de Janeiro. O incidente, que aconteceu em 12 de junho de 2000, foi filmado e transmitido ao vivo por 4 horas, paralisando o país. Lízia, a gente tem imagens também do Vida como Rizoma. Né, a gente vai rodar agora. Me conta um pouquinho como foi essa experiência, porque ele tem uma... É muito legal que é musicalidade. Tem uma musicalidade esse filme, né? É muito legal. Esse filme, ele foi ele foi feito através foi esse personagem, né, que ditou muito o filme. Foi um encontro com o Klaus. A gente estava num grupo de amigos e a gente estava querendo fazer algum trabalho juntos. E aí um deles falou, eu conheço o Klaus, vamos lá conversar com ele. E aí dessa conversa com ele que começou a surgir então a ideia para esse projeto, que acabou ganhando apoio do Ministério do MINC, né, em 2000 e... agora vai me falhar o ano, mas 2012, 13 eu acho. E ele foi produzido, a gente filmou ele, e foi um filme que foi feito com uma equipe muito legal, foi feito com, sabe, um envolvimento, com muito carinho. E ele tem, o Klaus, ele é flautista da OSPA, ele é um ser interessante, ele faz bicicletas de bambu, então ele tinha toda uma história diferente, e que acabou, então... sendo transformada no filme. E tem um lugar do documentário que eu acho tão interessante, que às vezes a gente vai para ficção e a ficção, mas às vezes a história documental, ela é mais interessante do que a gente poderia sonhar em escrever ficcionalizando, não? Uhum. A gente acha personagens que são incríveis e que são reais, né? Como é que faz essa... Tem uma delicadeza em tratar esse personagem que é uma pessoa, não? Sim, sim. Tem, acho que não só um cuidado, né, mas também todo um cuidado ético, né, de até que ponto que a gente vai mostrar essa vida, até que ponto a gente vai expor essa pessoa, até que ponto... acho que é quase que um contrato que se faz junto, né, até que ponto que a gente mostra sem que a outra pessoa também se sinta invadida, né. Então a gente tem que, acredito eu, enquanto realizadora, que é importante a gente cuidar, né, desse espaço para que ele esteja dentro de um lugar que funcione principalmente no caso do Klaus, né, que era um filme sobre a vida dele, né? Talvez com outros projetos, em outras situações, possa ser um pouco diferente, mas eu acho que ali foi muito da gente poder achar esse lugar desse espaço que era possível de ser mostrado, né? Maravilhoso. Tati, para quem quer começar a consumir documentários, 2 indicações, uma nacional e uma internacional, que tu acha que são imperdíveis. Ai, eu sou louca por Coutinho, né? Então, mas tava vendo agora o Ônibus 174, é um dos documentários que me influenciou muito, inclusive, quando eu fiz...
quando eu fiz o Central, né? Porque, assim, tecnicamente, até pensando nos tempos, né, que se usava de entrevistas, os tempos de respiro, tem muito a ver. E internacional, a Varda, eu acho que, sabe, os documentários dela. Maravilhoso. Lizzie? Nesse tipo de situação, geralmente me vem um branco. Então, ela devia ter pensado, porque a gente... Sempre bom saber essas perguntas antes, que normalmente vem em branco. Mas eu vou, então, pegar 2 sugestões. Uma que eu já comentei aqui, que é a Koyaanisqatsi. E nacional, Jogo de Cena. O que tu destacaria? Ela foi direta e reta, adorei. Acho que o Koyaanisqatsi, ele tem... Ele amplia essa visão de documentário, né? Ele te traz uma outra possibilidade de pensar uma construção onde há, né, de significação sem ter palavras, né? Só com sensações, com imagens. E o Jogo de Cena é um filme... acho que ele é uma aula, assim. Foi uma... É muito original, foi muito original. Muito original. Maravilhoso. Adorei nossa conversa, muito obrigada. Quero saber novidades de vocês, que vocês voltem aqui para nos contar em breve, por favor. Obrigada pelo convite. A gente faz um breve intervalo agora e na volta tem as estreias do cinema nessa semana. É já já. Tem uma adaptação nada convencional de Pinóquio. A montagem Geppetto combina a atuação e manipulação de marionetes para refletir sobre a relação entre pai e filho, criador e criatura. O texto propõe uma continuação de Pinóquio, mostrando como seria a trajetória do menino de madeira na vida adulta se ele ficasse responsável por cuidar do seu criador. A peça tem sessões de sexta a domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco. Ingressos no site do... E um Dia dos Namorados super rock and roll. Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós. A Malta toca em Porto Alegre nessa sexta. A banda traz um formato inédito com 2 vocalistas, Bruno Boncini e João Gomiero, que dividem o palco em um show construído para revisitar todas as fases da carreira do grupo. Tudo a partir das 21h no palco do Opinião. Ingressos no Simpla. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos, me pergunto. O mais novo filme do premiado diretor Steven Spielberg chega por aqui. Estrelado por Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo e grande elenco, Dia D estreia nessa quinta. Em Dia D, Steven Spielberg trabalha outra vez ao lado de David Koepp para produzir uma história de ficção científica e fantasia épica. No longa, o mundo entra em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão. Nele, fenômenos estranhos ao redor do planeta parecem estar cada vez mais próximos. Assim, segredos militares são expostos, desencadeando uma crise global jamais vista antes. Agora, a inteligência alienígena se torna cada vez mais evidente e os estudiosos, cientistas, autoridades e civis precisam aprender a lidar com a ideia de uma sociedade que nunca esteve sozinha. Whatever happens, don't you let go. E tem comédia romântica estrelada por Halle Berry. Não, desculpa, gente, é a Halle Bailey. Eu e Você na Toscana. O filme acompanha a cômica história de Ana e dos diferentes mal-entendidos que a levam até uma linda e luxuosa propriedade na Itália para descobrir o amor. Ela abandonou o sonho de se tornar chefe de cozinha e agora
vaga pela vida acumulando escolhas equivocadas. Durante uma saída casual, depois de ter perdido seu emprego como cuidadora de casas e, por consequência, sua moradia, ela conhece um charmoso e rico italiano chamado Matteo, que confidencia a ela que sua família tem uma imensa casa vazia na Toscana. A conversa a inspira a viajar para a Itália, mas não só isso. Ana decide passar uma noite na deslumbrante e vazia mansão do italiano, indo até mesmo contra os conselhos de sua sincera melhor amiga, Claire. Os planos de Ana, porém, vão por água abaixo quando a mãe de Matteo surge na propriedade de surpresa. Em pânico, Ana acaba se enrolando numa mentira. Ela deixa todos acreditarem que ela é a mais nova noiva de Matteo. A pequena mentira se transforma numa confusão maior ainda quando o primo de Matteo, Michael, surge e desperta um sentimento em Ana. Ainda no terreno da comédia, Paul Rudd e Nick Jonas estrelam o filme Hit para Dois. Hit para Dois acompanha Rick, um cantor de casamentos que faz de tudo para ser reconhecido como um músico de verdade. Durante uma noite de trabalho, ele conhece Danny, uma celebridade que já havia sido um grande astro pop durante a adolescência. Apesar de já ter conhecido a fama, Danny também faz de tudo para encontrar a própria voz. Por isso, após passar uma noite ao lado de Rick, acaba roubando uma de suas composições. A música se torna um grande sucesso, mas não há créditos algum para Rick. A jornada, que já parecia perdida, se torna ainda pior quando ele percebe que poderá perder tudo o que realmente importa na vida na busca pelo reconhecimento. Has the ability to mean many different things to many different people. E quem volta a dar as caras na telona é o ator Dustin Hoffman com o filme O Afinador. A história acompanha a trajetória de Nick, um talentoso afinador de pianos, mais especificamente quando ele descobre que possui um talento surpreendente que pode mudar a sua vida para sempre. Chamando a atenção de diversos criminosos, ele resolve se envolver em um mundo bem diferente graças a essa habilidade rara. Passando de uma história sobre o amor ao jazz para um deslumbrante drama policial, o homem resolve testar as suas habilidades meticulosas para arrombar cofres de uma maneira inteligente. Apesar de parecer algo incrível, tudo vira de cabeça para baixo. Open the safe. Open the safe. I'm just a piano tuner, man. Para fechar, os fãs da saga Crepúsculo podem comemorar. O terceiro filme da saga, Eclipse, volta aos cinemas para uma reexibição comemorativa que vai celebrar os 20 anos da franquia. Bella Swan, enfim, está reunida a seu grande amor, Edward Cullen. Eles planejam se casar assim que chegar à formatura, o que marcará também a transformação de Bella em vampira. Apesar da vontade dela, Edward ainda é reticente em relação à transformação. Paralelamente, Jacob Black, apaixonado por Bella, decide lutar pelo seu amor. Só que a vida do trio está em perigo quando uma legião de vampiros recém-criados começa a atacar em Seattle, cidade próxima ao local em que vivem. E Lucas Lanzoni, que assistiu Dia D e está aqui para nos contar tudo sobre o novo filme de Spielberg. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Renata, tudo bem? A grande volta, né, do Spielberg depois dos Fabelmans, que é um filme que particularmente eu gosto muito. Diferente do Dia D, que não me pegou muito, assim. Eu entendo que muita gente vai gostar do filme, né? Porque é a volta do Spielberg na ficção científica, depois do ET, do Contatos de Terceiro Grau. Mas agora, nesse novo filme, ele tenta fazer meio que uma teoria da conspiração de um grupo que tenta mostrar para o público que existem provas de que existe vida fora da Terra, né? Com o Colin Firth fazendo o vilão do filme, que está excelente. Mas o problema maior, para mim, pelo
pelo menos, é que é um filme arrastado. São 2 horas e 25 que no cinema eu pensava, tá, meu Deus, isso não tá andando. Mas é um grande elenco, tem umas cenas bacanas, tem uma cena de diálogo com Colin Firth e com o Colman Domingo, que é muito legal. Mas fora isso, eu achei um filme bem... É uma mistura de Guerra dos Mundos, como a gente já conversou, mas com menos ação, sabe? Nossa. E o que me incomoda um pouco. Mas os atores em si, a Emily Blunt tá muito bem no filme, o Josh O'Connor, que a gente já falou aqui umas 50 vezes, né, que ele tá fazendo muita coisa. O Josh O'Connor tá em todas tá em mesmo, tudo. Impressionante. Ele tá bem no filme também, mas a história não me prendeu. Mas eu acredito muito que quem gosta desse tipo de assunto, de extraterrestres, de ficção científica, vai se interessar e vai achar interessante. Mas tu acha, na filmografia do Spielberg, ele seria um filme menor? Eu acho que daqui uns 5 anos, eu boto na mesma categoria de Cavalo de Guerra. Que ninguém lembra. Ninguém lembra. Inclusive, agora tu falou, eu fiquei... Oi? Até porque a gente lembra de Guerra dos Mundos porque era um livro muito famoso, né? E era estrelado pelo Tom Cruise. Então a gente ainda lembra. Mas eu acho que Dia D vai entrar nessa seara de filmes esquecíveis do Spielberg, embora tem tudo aquilo que a gente... e tem trilha sonora do John Williams, como sempre. Mas eu acredito que daqui a uns anos vai ser bem esquecível. Bom, falando em esquecível que não é esquecível, inesquecível... Dustin Hoffman, né? Resolveu voltar, nos brindar aí com um novo filme. O que tu pode adiantar? Alguma coisa que tu leste a respeito desse filme? Eu não li nada. Mas esse é o barato, porque o Dustin Hoffman é um ator assim como o De Niro, como o Al Pacino, né, da nova Hollywood. É um cara que tu vê num post, opa, vale a pena a gente dar uma olhada. E acredito que esse filme vai ser assim, o público vai... O nome dele chama muito público, o pessoal vai conferir, né? É um grande ator, vencedor, tem 2 Oscars no currículo. E eu tenho uma tese, né, de que o que faltou pro Dustin Hoffman ser colocado num patamar como De Niro e como Al Pacino foi um personagem mafioso, que ele não tem. É possível. Isso faltou, sabe? É possível, mas ele é interessante porque como esses dois, ele transita bem de papéis mais sérios para papéis mais... Sim. Né, o ator, quando é bom, ele faz qualquer coisa, né? Isso é verdade. Ele entrando numa fria é muito legal. Né? Ele, nossa... Com a Barbara Streisand. Os melhores pais de ficção, eu acho, da vida. São muito maravilhosos. E para fechar, Lucas, Crepúsculo de volta. Eu nem tinha me dado conta que já fazia 20 anos do lançamento. Vai fazer... É que é um grande circuito de homenagens, porque de 2028 tudo fecha 20 anos, né? Assim, eu não gosto. Mas eu costumo dizer que foi importante, pelo menos, os livros a levar as pessoas a lerem, né? O pessoal mais jovem na época, muito tempo do colégio, liam bastante. Mas os filmes têm seus problemas, né? Mas felizmente lançou um grande ator, que é o Robert Pattinson, e uma atriz que eu acho ela bem fraquinha, né? Que é Kristen Stewart, né? Isso. E o Taylor, que eu não sei nem por onde anda, né? Bom, se casou com uma Taylor e vai ter um filho Taylor, aparentemente. Então tá foi o que eu ouvi. Pra ele. Tá tudo certo pra ele. Mas eu vou discordar de ti, eu acho a Kristen Stewart, ela é uma atriz interessante. Ela tem... talvez ela seja uma atriz para determinados papéis. Ela fazendo a princesa Diana em Spencer é uma lindeza de assistir. Sim, ela foi... muito bem. Eu acredito, é que as experiências que eu tive com ela, e assim, assistindo, eu achei tudo muito blasé. Talvez seja o próprio personagem, né? Ela fez um filme do Woody Allen, que é a mesma coisa do que ela fez no A Branca de Neve e o Caçador. É a mesma, sabe? Sim. As Panteras eu não assisti, né? Eu não sei, né? Mas assim, eu acho ela fraca. Mas ela estava em Crepúsculo e o pessoal adora, né? Então que quem gosta vai assistir de novo no cinema. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nos vemos quinta-feira que vem. Sim. Bom, nesse final de semana acontece em Porto Alegre a 29ª edição da Parada Livre. E é sobre isso que a gente vai falar logo depois do intervalo. Não sai daí. A Parada Livre de Porto Alegre é uma das mais antigas do país e no ano passado ela se tornou patrimônio cultural imaterial do município. O evento, que está na sua 29ª edição, é organizado por 15 entidades da sociedade civil. E para falar um pouquinho mais sobre o que vai rolar nesse domingo, a partir do meio-dia no Parque da Redenção, nós recebemos aqui um dos organizadores, o historiador Mozart Mateus de Andrade Carvalho. Seja bem-vindo, Mozart. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite. Imagina, são quase 3
décadas de parada, né? Como é que vocês veem a transformação do evento desde a primeira edição para agora? Olha, o que eu posso dizer é que houve muita transformação, né? O tempo mudou, o contexto mudou, né? E a parada, ela tem acompanhado muito as mudanças do mundo, até pela sua própria composição. Porque a parada, ela nasce e continua como um grande coletivo de movimentos sociais. Então, as pessoas que constroem a parada são pessoas que estão nos bares, que estão nas festas, que vivem a cidade, né? E mais do que isso, né? Que experimentam a política, porque o movimento social, ele tem essa característica de ter ação direta, né? Então, a parada, ela é essa união de coletivos, de movimentos sociais e que vai mudando a formação ano após ano, né? A gente começou a parada, sobretudo com nuances e com a igualdade, né? O Nuances completando há 35 anos, né? E o Nuances ainda continua com a gente, né? A igualdade também continua como nossa parceira. E a gente tem outros movimentos que vêm surgindo, né? Um destaque que eu trago é a presença de coletivos trans dentro da parada, a participação também de coletivos bissexuais, né? E outros grupos que antes, né, não tinham né, essa organização política que agora a gente vê mais coletivos trans, bissexuais, sujeitos pansexuais, né? E isso é muito bonito, a gente vê como que a parada, ela tem se diversificado internamente cada vez mais e a gente pode trazer isso também no dia. É fantástico. As primeiras edições, elas eram mais voltadas a questões de resistência e reivindicação, né? A gente vai vendo pela evolução, em alguns pontos pelo menos que seja, né, da sociedade, que o caráter, ele vai se modificando um pouquinho. Como é que vocês fazem para equilibrar o clima festivo, né, a celebração, com as demandas políticas e sociais? Sim, é muito importante assim trazer. A gente tem até uma exposição de fotos das primeiras edições da Parada Livre no Museu de Comunicação, que mostra justamente isso, que a parada, ela começa realmente como um protesto, né? Eram mais ou menos 150 pessoas num carrinho, né? Aquelas travestis, aqueles gays, aquela sapatão, tudo lá segurando cartaz, num momento em que não existia nada, né? O Rio Grande do Sul, comparado a outros estados, né, começa seu movimento LGBT organizado muito tardiamente, né? A gente tem, por exemplo, o grupo gay da Bahia ali nos anos 80 e só no início dos anos 90 a gente tem a emergência do Nuances, do Igualdade, e em 97 a gente tem a Parada Livre daqui. Mas a gente vinha de um contexto que não existia ainda nada e tinha esse caráter. Ao longo do tempo, né, a parada foi crescendo, foi se popularizando, a pauta LGBT foi entrando cada vez mais no debate político, né, sobretudo na questão dos direitos que nos eram negados. E a parada, ela vai pouco a pouco crescendo, e a gente tentou acompanhar e equilibrar esse crescimento da parada e até, de certa forma, uma institucionalização, porque daí a gente começa a ter, por exemplo, apoio da prefeitura, apoio do governo do estado, que foi um apoio que nós lutamos para ter, né? Porque ele não foi entregado de mão beijada. A gente vem de um contexto de que ninguém queria tocar, falar ou se envolver com a pauta LGBT e a gente estava ali na rua, né, dando a cara a tapa em vez de com nossos direitos. A gente tem dentro da organização, né, os movimentos sociais, né, como eu disse, e na programação da parada a gente sempre quer dar espaço, quer dar protagonismo para os artistas LGBTs que compõem a cena de Porto Alegre e na região metropolitana, né? Então a gente sempre teve essa característica de dar o palco para os artistas daqui, né? A gente podia trazer artistas de fora, né? Mas eu acho que é importante isso, porque são as pessoas que realmente passam as violências, né, que compartilham das nossas dores, né, e a gente sabe que ser artista é difícil no Brasil, e ser um artista LGBT é mais difícil ainda, né, então a parada também é esse palco para esses artistas expressarem a arte, que também reflete suas vivências, né? A gente está falando de drag queens, a gente está falando de poetas, né? A gente está falando de dançarinos, né? Uma gama de artistas que mostram na sua arte a sua vivência como pessoa LGBT. Então a gente e também, né, a gente tem a fala, né, das entidades, né, de pessoas de órgãos do Estado, né? E enfim, né, a gente sempre tenta construir a programação da parada para tentar unir
atrações, né, arte, cultura, mas também política, mas também um mote, né, uma palavra de ordem, né, o que está nos atravessando naquele momento, e isso também reflete nos trios também, né, os nossos trios sempre trazem temas específicos que a gente, tanto que esse ano a gente também vai trazer alguns temas para os trios, né, então a gente sempre tenta manter esse ar de um grande show, um grande festival LGBT, mas também com política, né, com orientações, e isso eu acho que é muito bonito, a gente poder fazer um evento que aborda, né, tantas coisas. A tridimensionalidade das vidas das pessoas, né? Exato, né? Porque senão fica um lugar de pasteurização, talvez, ou de reforço de algum tipo de estereótipo. Sim, até porque a gente vê as nossas vivências sempre como violência, sempre no espaço da violência, né? Nas páginas policiais, nas páginas criminais, né? Então a parada ela tem esse caráter de dia de celebração, né? A nossa vida não é só tristeza, não é só violência, também é amizade, é parceria, é alegria, né? É a gente poder atuar na nossa profissão, né? Então a parada ela tem esse caráter realmente de celebrar o nosso orgulho. E precisa, né? A gente tem imagens da parada do ano passado que a gente vai rodar agora, e enquanto isso eu vou te perguntar uma coisa muito interessante que eu achei, pelo menos o tema deste ano, que é nosso orgulho na urna, né? Por que a decisão de trazer essa questão política de uma forma tão marcada, né? Tão marcante? Sim. A gente teve uma... Olha o povo. A gente teve uma avaliação, né, de que... Acho que sempre houve, mas esse ano ainda mais forte, de que a eleição pra gente diz respeito sobre a nossa vida, mas num sentido muito mais básico, que é sobre sobrevivência, né? O Brasil, sempre se fala que o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans, né? Mas sobrevivência é também possibilidade de acessar serviços públicos, é também possibilidade de acessar uma Câmara Legislativa, acessar espaços. E é interessante porque a gente raramente se questiona por que eu nunca tive uma professora trans? Por que eu nunca vi um gerente de banco trans, né? Onde estão, né, as pessoas trans? Então a eleição ela diz respeito sobre viver ou não viver, de nós podermos nos expressar ou não poder nos expressar, né? Até porque nos debates que se tem sobre política, a gente sabe para onde a população LGBT é sempre levada, né? Para esse espaço de serem criminosos, de serem assediadores, né? De serem pessoas perversas, e isso se reflete na violência que a gente sofre na rua, né? E não é só discurso. Então a gente não pode tratar com levianidade, né, a eleição, porque dependendo de quem se elege, a gente pode viver ou pode não viver, ou pode continuar na situação que nós estamos. Sim, né? Os direitos são frágeis, né? Exato, e nada tá dado, né? Tudo é conquistado. Uma coisa a gente tem hoje, a Porto Alegre, né, se tornou a primeira capital a ter cotas trans no município, né? E isso tem relação diretamente com as pessoas que nós elegemos, né? Aqui no estado também a gente tem cotas trans, né? Isso novamente tem a ver diretamente com o corpo político que está dado. Então esses direitos que a gente tem tido tem a ver diretamente com as eleições, e a gente traz isso no mote como uma forma de orientar a nossa população da importância do voto, na importância de saber em quem você vai votar, pesquisar o seu candidato, as bandeiras que ele levanta e as bandeiras que ele também não levanta. Né? Então a gente precisa também, a parada esse ano vem com esse caráter de fazer as pessoas colocarem a mão na consciência e entenderem a importância do voto, que às vezes a gente fala assim, eu não gosto de política, porque política é chato, porque é tudo a mesma coisa, mas alguém vai ter que ocupar aquele espaço, alguém vai sentar naquela cadeira, alguém vai estar com a caneta na mão, e é importante que a gente se posicione, né? Sim, e saiba quem é essa pessoa, né? E saiba quem é essa pessoa, né? Sobre tudo isso. Vamos convidar o pessoal para participar, então, por favor. As câmeras são suas. Muito obrigado. Então eu convido a todos, todas e todos para participar da Parada Livre, a 29ª edição, né? Ano que vem nós estamos trintando, mas essa edição, né, a gente traz como mote o nosso orgulho na urna. Porque
Nós sabemos as violências que nós passamos, que nós vivemos, e é muito importante a gente se posicionar, pesquisar nossos candidatos e, mais do que isso, né, celebrar a nossa existência. Então, a parada 29ª vem com essa característica de trazer arte, cultura. A gente também vai ter a nossa Rua dos Direitos com orientação jurídica. A gente vai ter bancas lá também com muitos adesivos, tinta, pintura. Esse é o dia para a gente pintar a redenção com as cores do arco-íris, né? Da gente ocupar a cidade, que também é nossa, né? Apesar de alguns não quererem. Então, convido todos também para participar. Às 4 horas a gente vai ter a nossa tradicional caminhada na volta da redenção com os nossos trios, que vão estar lindos, todos decorados, enfeitados. E esse ano a gente vai também contar com a atração da banda Déjà Vu, que foi sucesso nos anos 2000. E vai trazer muita nostalgia para todo mundo, muito forró, muito tecnobrega. Então vai ser uma programação muito linda. Festas e direitos, tudo junto para colorir a redenção. Sim, então é isso. Vai ser lindo. E convido todos que forem, né? Vai ser o dia inteiro. A programação começa às 1 da tarde e vai até às 10 horas. Perfeito. Muito obrigada. Sucesso. Que seja lindo o evento e que traga resultados depois também de avanços de direitos. Muito obrigado. Espero você lá também. Boa. Bom, gente, agora a gente vai para a previsão do tempo com o Lucas Canever. Vem cá, Lucas. Vem mais chuva por aí? Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. É isso mesmo, Renata. A formação de um novo ciclone extratropical vai trazer chuva. Entre a noite de hoje e o fim de sexta-feira são esperados cerca de 30 milímetros de precipitação na maior parte do nosso estado. Agora, já no extremo sul do território gaúcho, nos municípios que ficam perto da fronteira com o Uruguai, chove menos, coisa de 10 milímetros. Mas em alguns pontos, como o centro do estado, a região dos vales também, pode chegar até 50 milímetros de precipitação ou até mais que isso. A sexta-feira continua com chuva no Rio Grande do Sul, principalmente no começo do dia, e depois o tempo começa a melhorar aos poucos, com previsão do sol até aparecer entre nuvens em diversos municípios da metade oeste. Mesmo assim, o tempo não firma totalmente e pontos isolados ainda podem ter chuva da tarde para a noite. No sábado, o tempo já deve melhorar. Mas vamos focar nessa sexta-feira e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, Gramado deve registrar de 10 a 19 graus ao longo do dia, previsão de tempo nublado com chuva. Lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, as máximas não devem passar dos 17 graus amanhã e as mínimas ficam ao redor dos 9 graus, só que por lá ao longo do dia o tempo firma. Para de chover e o sol pode até aparecer. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 10 até os 16 graus nesta sexta-feira. Ao sul do território gaúcho, vamos lá para Pelotas, que deve ter mínimas de 10 graus, com máximas de até 15 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura deve variar dos 12 até os 17 graus, o céu fica nublado e chove principalmente na metade do dia, na primeira metade. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. A gente também vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima edição do Revista. Até lá. Tchau, tchau.